Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, nós vimos o júbilo no céu no último estudo. Finalizamos esse contexto até o versículo 10. E hoje a gente vai começar a estudar esse tema que já está na tela de vocês, a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus e também a batalha do Armagedon. Nós vamos falar um pouco sobre ela hoje. Então, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e os seguintes. Diz assim a palavra do Senhor. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Então está aí o tema principal da noite de hoje, a vinda do Senhor Jesus. Então eu vou começar aqui praticamente com os títulos dos comentaristas. Cristo derrubará todo governo e autoridade, e depois virá o fim da presente era, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Os eventos proféticos narrados em Apocalipse 19, 1 ao 21, enumeram esses governos e autoridades humanas e os inimigos de Cristo. Relatam também como será o fim deles. Então nós vamos tratar aí, conforme esse segundo autor aqui, a segunda vinda de Jesus. Aqui nesse capítulo 19 é o fim da dispensação da graça e o início da dispensação do reino, que é o reino milenar de Cristo, o governo divino, ou também conhecido como milênio. A segunda vinda de Cristo para libertar a terra de toda a rebelião e restaurar o reino de Deus como ele era antes da queda. Esse também é um dos motivos desse texto aqui no capítulo 19. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vamos então aos comentários. Essa descrição não deixa dúvida de que Cristo é o cavaleiro. O perfil de Cristo como guerreiro e juiz. Ele é valente e corajoso e sozinho guerreará contra o ajuntamento dos ímpios. Por isso, suas vestes estão salpicadas de sangue. O nome Fiel e Verdadeiro contrasta com os nomes de blasfêmia da besta. Para um mundo que detém a verdade em injustiça, organizado e armado em franco desafio a Deus, ele virá como um guerreiro que peleja com justiça. A sua palavra fiel e verdadeira
nenhum infiel e mentiroso poderá resistir. É o justo juiz que julgará com justiça e destruirá todas as formas de impiedade e injustiça. Ninguém poderá se justificar diante dos seus olhos flamejantes. Apocalipse 6:2, ele mostra outro cavaleiro lá, também em um cavalo branco. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Como nós estudamos lá nesse capítulo 6, esse contexto aqui fala do anticristo, a saída do anticristo, muito semelhante com Jesus aqui, desse capítulo 19, mas naquela oportunidade, então, é o anticristo. Alguns defendem que Apocalipse 6:2 seria do próprio Senhor também, mas a gente viu ali, trouxemos várias referências comprovando que esse cavaleiro aqui de Apocalipse 6:2 é o anticristo. Então, o cavaleiro do cavalo branco como sendo Jesus, Salmo 50, do versículo 3 ao 6, Salmo de Asaf. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregarei os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então o Senhor aqui julga com justiça. Salmo 72, do 2 ao 4. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Julgue ele com justiça, o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados, e esmague ao opressor. Salmo 98, 7, tratando da justiça do Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Isaías capítulo 11, do versículo 3 ao 5, também aqui falando da vitória de Cristo contra a besta e seus exércitos. E aí o reinado do rebento de Jessé. Jessé é pai de Davi. E, por conseguinte, Jesus também é conhecido como filho de Davi. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ele fala aqui do anticristo na batalha do Armagedon. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ainda o cavaleiro do cavalo branco, vamos ver os textos bíblicos, depois a gente vai ver os comentaristas aqui mais na esquerda. Jeremias 33, do 14 ao 16. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, se referindo a Jesus. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Mas no centro aqui da tela, Mateus 24, 29 e 30, falando da vinda do Filho do Homem. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder
e muita glória. Aleluia. Vamos aos comentários, então, na esquerda da nossa tela. Vi o céu aberto. Esta é a prova de que os santos arrebatados vão para o céu depois de se encontrarem com Cristo nos ares, e que a ceia das bodas é realizada no céu e não nos ares. E vi o céu aberto registra a hora profética final quanto à segunda vinda. Sem dúvida, o maior momento na história humana. E eis um cavalo branco. De fato, trata-se de um cavalo de guerra. Ele cita aqui Zacarias capítulo 14. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Fiel às suas promessas e verdadeiro em seus julgamentos. Ele contrasta com o falso Messias de Apocalipse 6:2, que não era nem fiel nem verdadeiro. Acabamos de ver, né? Apocalipse 6:2. O qual com justiça julga e peleja, refere-se ao modo de sua segunda vinda. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Vamos ver aqui então 20 fatos sobre Cristo. Esse autor aqui traz várias referências. Conforme eu já tinha falado, eu examinei cada uma delas. Não vou citá-las, vou apenas ler aqui os fatos que ele coloca. E eu deixo lá na apostila e depois aqui no vídeo também, para quem quiser conferir. Ele está montado em um cavalo branco. Ele vem do céu. Ele se chama Fiel. Ele se chama Verdadeiro. Ele peleja com justiça. Ele julga com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele tem muitos diademas sobre a cabeça. O seu corpo está vestido de uma veste salpicada de sangue. Ele tem 3 nomes. O primeiro, um nome que ninguém sabe. O segundo, a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. E o terceiro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o principal comandante de todos os exércitos do céu. Da sua boca sai uma aguda espada para ferir as nações. Ele regerá as nações com vara de ferro. Ele pisará o lagar do vinho do furor e da ira de Deus. Ele vencerá o anticristo no Armagedon. Ele reinará sobre a terra por 1000 anos para livrá-la de todos os rebeldes e pôr todos os inimigos debaixo de seus pés. Ele, com o Pai, será o santuário eterno. Ele, com o Pai, será a luz eterna da Nova Jerusalém. Ele terá um trono à destra de Deus para sempre. E ele reinará eternamente sobre a terra, depois que todos os inimigos forem subjugados. Versículo 12. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Bem no cabeçalho aqui da nossa tela, primeiro comentarista aqui. No mundo antigo, quando os reis saíam à guerra, os vitoriosos voltavam trazendo consigo as coroas dos vencidos, indicando que o vencedor despojara o vencido de sua autoridade e soberania. Em Apocalipse 19:12, João viu Cristo tendo sobre a cabeça muitas coroas. Quando se travar a batalha de Jesus com a besta, ele já terá vencido muitos e poderosos inimigos. Isto confere com as roupas sujas de sangue que ele usa. Não há nenhuma indicação de quem são os inimigos vencidos. Só sabemos que Jesus os venceu e despojou-os da autoridade que tinham. O perfil de Cristo como rei. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele regerá as nações com vara de ferro, e ninguém poderá resistir à plenitude de sua autoridade, representado nos muitos diademas que usa. Estes e outros traços de Jesus apontam para as diferenças gritantes entre ele e os dominadores deste mundo tenebroso, contra os quais ele pelejará e vencerá e julgará com justiça. Agora na tela à esquerda aqui, e os seus olhos eram como chama de fogo, representa o julgamento para este outro comentarista. Havia sobre a sua cabeça muitos diademas, representa o fato de que ele não será o senhor de apenas um reino, ele será o senhor de todos os reinos.
tinha um nome escrito que ninguém sabia a não ser ele mesmo. Não significa que seja desconhecido, mas sim que é definitivamente incompreensível, permanecerá inalcançável ao homem, o que significa que suas profundezas nunca poderão ser sondadas. Descrição de Jesus. Algumas descrições a respeito de Jesus. Falar de Jesus é sempre bom, então vamos trazer algumas referências a ele. Êxodo 23, versículos 20 e 21. Aqui o Filho de Deus acompanhou os judeus em sua peregrinação após a saída do Egito. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Isaías 9:6, falando aqui do príncipe da paz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Apocalipse 2:18, a apresentação de Jesus ao anjo da igreja em Tiatira. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Apocalipse 19:13, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Primeiro comentário à esquerda, depois nós vamos para as referências. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, fala da cruz onde ele derramou o sangue de sua vida, o que dá a ele o direito de julgar o mundo. O nome pelo qual é chamado é a Palavra de Deus. Seu nome revelado é a Palavra de Deus, pois que ele revelou Deus em sua graça e poder para torná-lo conhecido. Por isso, o crente pode dizer, eu o conheço. Vamos lá, está vestido com um manto tinto de sangue. Isaías 63, do versículo 1 ao 4, versículo 6 também. Deus vinga o seu povo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Apocalipse 19:14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Começando com dois comentaristas na esquerda da nossa tela, os exércitos de Cristo. A descrição dos exércitos de Cristo em Apocalipse 19:14 confere com o que se diz da igreja. E, portanto, ela está aqui organizada em muitos batalhões. E segue a Cristo na campanha contra os povos estribados na impiedade, maldade e justiça. Estribados eles estão alicerçados, né? As roupas brancas e puras, em contraste com as de Cristo, que estão salpicadas de sangue, sugerem que a esposa do Cordeiro não se envolverá na batalha, pois é o esposo quem retribuirá aos seus inimigos todo o mal que fizeram ao seu corpo e à igreja. Seguiam-no os exércitos no céu. Estes exércitos, para este outro autor, incluem todos os remidos e santos ressurretos de todas as eras e todos os anjos do céu. Na direita da nossa tela, mais um outro aqui comentarista, seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos. Esses exércitos são os santos de Deus. De fato,
todos os santos que já viveram, o que significa que estaremos com ele na segunda vinda. Vestidos de linho muito fino, branco e puro. Volta ao versículo 8. É a justiça dos santos, tudo tornado possível pela cruz. Salmo 68, 17, Salmo de Davi. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Zacarias 14, 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Aqui fica bem claro quem vai acompanhar e quem faz parte desse exército aí. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Aqui a manifestação do Senhor Jesus e de seus anjos novamente. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Livro de Judas agora, versículos 14 e 15. O juízo de Cristo. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ainda o mesmo subtítulo, seguiam-no os exércitos que há no céu. Apocalipse 14, 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então os 144.000 selados de Israel também farão parte dos exércitos de Cristo neste momento, quando ele descer à terra. Apocalipse 19, 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A Batalha do Armagedon, simbolizada por um lagar. E aí vamos aos comentaristas. O primeiro à esquerda aqui: da sua boca saía uma espada aguda, representa Cristo, que opera total e completamente na esfera da palavra de Deus. Para ferir com ela as nações, todas as nações se unirão ao anticristo em seus esforços para destruir Israel. É a batalha do Armagedon. Ele os regerá com vara de ferro. Refere-se ao fato de que o Senhor da Glória não permitirá nem tolerará de nenhuma forma ou tipo ou modo do que rouba, mata e destrói. Ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Refere-se então à batalha do Armagedon. Textos bíblicos. Isaías 30, versículos 30 ao 33, aqui o julgamento da Síria, profecia aqui que nós podemos colocar como de dupla referência. A Síria também vai atacar Israel, e lembrando que o anticristo também é conhecido como o assírio. E aí diz o texto: o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. Isso aqui nós podemos ter uma visão do que será essa batalha. Versículo 31. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria,
quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será o som de tamborins e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei, se referindo aqui ao anticristo. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Apocalipse capítulo 2, versículos 12 e 16. Aqui a carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus e os vencedores regerão as nações. Então, é uma corregência na terra. Tenham isso em mente também. Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Jesus e os vencedores regerão as nações. Eu deixo aqui Daniel capítulo 2, dentre outras referências que eu não vou fazer menção agora. Daniel 2, 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Jesus e os vencedores regerão as nações. Ainda estamos falando sobre esse tema, é bastante importante, tem a ver conosco. Lucas capítulo 1, versículos 31 ao 33. Aqui a predição do nascimento de Jesus. Eis que conceberás e dará à luz um filho. Aqui o anjo Gabriel falando com Maria. A quem chamarás pelo nome de Jesus? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Apocalipse 2, 26 e 27. A vinda da era do reino. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. E aqui falando um pouquinho da ira de Deus, para quem acha que Deus não se ira contra as nações. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Sobre a ira de Deus ainda, Deuteronômio 32, versículos 35 e 36, a vingança de Deus no Armagedon. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder deles se foi, e não há preso nem desamparado. Apocalipse 14, versículos 19 e 20, também falando do Armagedon. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Apocalipse 16, 16, aqui onde vai ser o local da batalha do Armagedon. Então os reis do mundo inteiro ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Também vimos as imagens, inclusive, desse lugar, lá em Israel, quando a gente estudou Apocalipse 16.
Apocalipse 19, versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui fala então o principal comandante dos exércitos celestiais no Armagedon, o Senhor Jesus. E ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, várias referências bíblicas. Zacarias 14, 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Aqui então é a extensão do reinado do Messias. 1 Coríntios capítulo 15, 24 e 25. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus ou Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Apocalipse 17, 14, a derrota do anticristo e dos 10 reis. Pelejarão eles, a besta e os 10 chifres, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Apocalipse 19, versículos 17 e 18, são os dois últimos versículos que a gente vai estudar nessa noite. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O Armagedon é simbolizado por uma grande ceia. Isso revela o fato de que o poder do Deus onipotente não ignora aqueles nesta terra que pensam de si mesmos como sendo grandes. O juízo será idêntico para todos. Então, a grande ceia de Deus, Salmo 11, versículo 6, Salmo de Davi, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Nos remete aqui, então, à batalha do Armagedon também. Salmo 110, versículos 5 e 6, também Salmo de Davi. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. A ira de Deus aqui. Isaías 34, versículos 2 e 3. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Nós temos aqui uma clara visão do futuro, do que será essa batalha. Ezequiel capítulo 38, versículos 21 e 22, a destruição dos exércitos no Armagedon. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Uma outra visão antecipada aqui que nós estamos tendo dessa batalha. E ele diz aqui, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Mais uma visão futurística. Peste e sangue. Chuva inundante também. Grandes pedras de saraiva também vão cair sobre os exércitos. Fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Ezequiel capítulo 39, versículos 4 ao 6, também a destruição dos exércitos nessa batalha. Nos montes de Israel cairás tu, se referindo a Gog, e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus.
Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Aqui falando do grande sacrifício do Senhor, ou a grande ceia de Deus, Ezequiel 39, versículos 17 ao 20. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comereis carne e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes e beberei o sangue até vos embriagardes. A minha mesa, vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor. Zacarias 14, do 12 ao 15. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Uma outra visão futurística agora do que os exércitos do anticristo vão passar. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé, os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá irá lutar em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata e roupas em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Ainda sobre a grande ceia de Deus, Lucas 17, 34 ao 37, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. E assim a gente finaliza o nosso estudo dessa noite. Esse versículo 19 até o versículo 21, nós vamos prosseguir agora na segunda-feira.